Olá, boa noite. Você sintonizado no canal 16. Nós estamos iniciando mais um Cidade Esporte Debate, o seu programa de todas as segundas-feiras, onde a gente analisa, busca fazer um debate sobre as coisas de São José do Rio Preto. E nós começamos, claro, com o boa noite da Renata De Luca. Boa noite, Renata. Tudo bem? Boa noite, Sais. Muito boa noite. E boa noite também aos nossos telespectadores que nos acompanham às segundas-feiras. Lembrando que o nosso programa é reprisado às terças e quintas-feiras, a partir das 14h30. E você também pode nos acompanhar pelo www.canal16.com.br. Lá você nos acompanha ao vivo, no mesmo momento em que estamos aqui. E também ao vivo você faz as suas perguntas para os nossos convidados. É só ligar aqui no 3212-2829 e deixar a sua pergunta, que eu farei a mesma aqui para o nosso convidado e você terá ela respondida agora mesmo. Bem, São José do Rio Preto foi muito bem representada no Sul-Americano que aconteceu na Colômbia no último final de semana e, claro, não poderia ser diferente. O Jatobá, ou o Paulo César dos Santos, como é mais conhecido por Jatobá, claro, esteve lá, foi um dos atletas campeões e hoje ele está aqui em nosso programa para a nossa alegria, para a alegria do telespectador do Canal 16. Jatobá, boa noite, tudo bem? Como é que foi esse giro e mais esse título para o Brasil? Boa noite, Sais. Boa noite a todos os presentes. Para a gente foi uma grande satisfação poder estar representando, né, São José do Rio Preto, o Brasil, nesse Sul-Americano. E melhor, vindo com essa conquista, né? É o primeiro campeonato sul-americano, o primeiro campeonato internacional que o CAD, o Clube Amigos dos Deficientes, onde esteve presente, onde aconteceu na Colômbia, de 5 a 12 agora de agosto. E pra gente foi muito, muito gratificante vir com esse título. Ainda tive um título individual, fui considerado o melhor jogador do Sul-Americano. E pra gente é uma grande honra, uma grande satisfação poder estar participando e jogando e vir com esses títulos, né? Parabéns! E cadê o troféu? Você veio com o troféu e tal, tudo, isso, né? Veio equipado para mostrar realmente, né? Matou a cobra e tá aqui o pau para mostrar, né? Isso, tem que demonstrar a veracidade, né? Das coisas. E aqui tá o troféu como o melhor jogador, né? Que eles falam, o jogador mais valioso do campeonato, que é onde fui agraciado com esse prêmio. Claro que se não fosse com meus companheiros, que todos que participaram, que todos me deram força e a gente conseguir esse objetivo, que o maior objetivo foi a conquista do título sul-americano da equipe, e o individual veio pelo trabalho que nós desenvolvemos. E aqui com o nosso professor Jean também está o troféu do campeão do campeonato sul-americano de basquete em cadeira de rodas. Perfeito. Quer dizer que você virou o Pelé, né, do jogo de cadeira de rodas. É isso? Não isso, né? A comparação aí é muito, é demais, né? Pelé é único e a gente não pode ter comparações nenhuma. Mas, sem sombra de dúvida, graças a Deus, por muito trabalho, muita dedicação, dia a dia, a gente consegue fazer o melhor e tentar sempre, claro, trazer o melhor resultado para a nossa cidade através do nosso esporte adaptado. Perfeito. Bom, o Jatobá já esteve aqui, ele é uma pessoa extremamente simpática e está sempre, né, de bem com a vida. Eu acho que isso é muito importante. E ele é acompanhado, já citou, pelo Jean Carlos de Souza, que é o Coate. É isso? É Coate? É isso mesmo, Jean Carlos? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sais. Boa noite, Renata. Boa noite aos telespectadores, colegas aqui presentes. Se nós pudéssemos traduzir a palavra coach para o português, nós determinaríamos que é uma profissão que trabalha com os aspectos mentais e emocionais dos atletas. E a minha função junto à equipe do CAD, lá na Colômbia, foi de possibilitar à equipe que pudesse, no menor tempo possível, estabelecer uma relação entre si de tal forma que o grupo se tornasse tão coeso e tão forte que ao final dos 5 dias de competição nós conseguíssemos atingir o ápice
e graças a Deus conseguimos, que foi o título de campeão sul-americano. E é interessante nós frisarmos, né, Jatobá, que esse título nos possibilita representarmos a América do Sul na Copa das Américas, ou seja, nós seremos o único representante da América do Sul a irmos para a Copa das Américas, que terão também representantes do Canadá, dos Estados Unidos e do México. Perfeito. Não faltou esse tipo de trabalho, esse que você desenvolveu agora nas Olimpíadas, com a seleção brasileira de futebol, né, e também com a seleção de vôlei? Porque a seleção de vôlei esteve a um ponto, né, de conquistar o título. Será que ali não faltou exatamente esse trabalho mental, esse trabalho... O que você acha? Eu não tenho dúvida nenhuma, Sais. Hoje, além dos aspectos técnicos, táticos e físico, a questão emocional do atleta é determinante para a vitória ou para a derrota. E nesse sentido que nós temos observado, e isso é uma cultura, infelizmente, muito arraigada no esporte brasileiro, é de que o atleta brasileiro, se ele estiver bem fisicamente, tecnicamente, taticamente, o resto ele conquista como por ordem divina. E não é assim que as coisas funcionam. Daí a importância de se ter um profissional dessa área para que possa trabalhar tanto com os atletas do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Perfeito. Jatobá, como é que surgiu essa vontade e essa disposição que vocês têm, né? Você e toda a equipe do CAD, de praticar um esporte com todas as dificuldades, claro, que vocês têm? Bem, Sais, eu sempre fui envolvido desde criança. Meu pai era técnico de futebol de Santos, que eu sou de Santos, e ele era técnico de Varziano, e eu sempre acompanhei, sempre joguei bola, até aconteceu um acidente comigo, mas mesmo assim continuei, de um amigo meu que me levou para o esporte. Comecei na natação e aí onde eu conheci o basquete e dando continuidade até hoje. Eu acho que o amor ao esporte, eu acho que o esporte que me trouxe total reabilitação na minha vida, hoje tudo que me proporcionou, tudo que eu tenho hoje foi através do esporte. Deixar muito claro que o esporte para pessoa com deficiência não é um lazer para pessoa com deficiência, é sim um esporte para alto rendimento, onde temos atletas, sim, onde as pessoas, nós treinamos diariamente, recebemos para isso. Então, quer dizer, hoje nós somos profissionais do esporte também, entendeu? E a gente deixa muito claro em relação a isso, porque muitas pessoas acham que não é uma atividade para pessoa com deficiência. A gente também tem isso dentro da entidade. A gente tem um projeto de integração junto com o esporte, com a Secretaria de Esporte, que é onde as pessoas que não participam, que não fazem atividade física, não querem fazer de alto rendimento, onde elas podem ser, geralmente são reencaminhadas e elas fazem esse trabalho de atividade física mais tranquilo, mais sossegado. E a gente não. A gente treina diariamente. Além do basquete, nós temos hoje 2 equipes de basquete, temos a equipe de atletismo, de natação, temos um atleta de ciclismo, a gente montou uma equipe de goalball para deficiente visual, temos a equipe de judô também, junto com o Instituto dos Cegos, que é uma outra entidade aqui em São José do Rio Preto. E a nossa ideia é essa, é difundir cada vez mais, que as pessoas com deficiência tenham essa oportunidade, que continue, que apareça, que venha procurar a entidade para que possa estar fazendo alguma atividade física, sair do seu sedentarismo, deixar de ficar dentro de casa e possa participar, quem sabe, de repente, chegar a ser um grande atleta, né? Tá. E você, aqui entre nós, claro que só essa conquista já demonstra tudo isso, mas como é que funciona para você, para o teu íntimo? Como é que é participar com toda essa dificuldade de praticar um esporte? Quando a gente vê aí pessoas sadias, perfeitas e que não querem saber de praticar um esporte, não querem saber de caminhar, vivem uma vida sedentária, né? Às vezes, muitas vezes, deixando de lado um esporte que ele poderia se destacar, vamos dizer, né? Então, assim, é a vontade, é o querer, né? E é isso que eu tenho, uma vontade do esporte, o esporte que é uma coisa muito importante para mim, onde a gente encontra pessoas que reconhecem isso. Tanto é que hoje a nossa equipe, nós temos hoje uma equipe, nós temos temos técnicos, temos fisioterapeutas, temos o coaching que está conosco agora, que está fazendo um trabalho excelente. A gente
Tanto é que é por isso que eu te falo que o nosso trabalho é um trabalho profissional, que a gente pensa e tenta tirar o melhor do atleta. E é isso que o Jean participou ativamente dessa conquista junto conosco, trazendo, colocando todo o conhecimento que ele tem, porque eu sempre falo que a pessoa com deficiência, além de ter a deficiência, ela, claro que tem a dificuldade e quando precisa e quando tem uma pessoa que de repente a gente, no normal, como você mesmo falou anteriormente, por que o Brasil de repente estava preparado psicologicamente, o vôlei, que estava com a medalha de ouro na mão e de uma hora para outra não conquistou. Acontecia muito com a gente, com a entidade. A gente foi 2 vezes vice-campeão brasileira, chegava sempre nas semifinais, 5 vezes a gente ficou entre as 3 melhores equipes do Brasil e nunca conseguiu conquistar um campeonato brasileiro. Fomos campeão paulista. E agora com o Jean, o trabalho que foi desenvolvido diariamente foi o que nos trouxe e a gente conseguiu trazer, o Jean pode até falar melhor em relação a isso, onde a gente conseguiu essa vitória de uma forma avalaçadora, assim como, não posso nem falar no sentido, porque as outras equipes são equipes de qualidade. A gente ganhou na final de uma equipe que era praticamente a base da seleção colombiana, que vai estar na Paralimpíadas. E a gente tinha 7 atletas da seleção colombiana e a gente ganhou de 25 pontos de diferença. Essa autoconfiança, esse poder que a gente colocar de jogo foi muito forte, onde a gente, graças a Deus, saiu consagrando-se campeão sul-americano de basquete cadeira de rodas. Eu ia perguntar exatamente isso. Existe, claro, a intenção que a pessoa, o ser humano, naturalmente, ele quer crescer. Vocês pensam em termos dessa Olimpíada para-olímpica, no caso? Sim, eu já participei. Eu fui para uma Paralimpíadas em 2004, representando, claro, a seleção brasileira de basquete cadeira de roda. Em 2008 também estava presente, não como jogador, mas estava como coordenador técnico. E aí, o ano passado, nós participamos do Pan-Americano, que aconteceu em Guadalajara, no México, só que não conseguimos a vaga. Ficou com os Estados Unidos, serão 3 vagas, Estados Unidos, Canadá e a Colômbia que entrou, que geralmente era onde o Brasil ficava. Mas infelizmente a gente deu um tropeço, que eu sempre eu acho que o potencial nós temos, mas essa parte mental que dificulta um pouco mais. E aí isso hoje a gente conseguiu estar trabalhando, pelo menos dentro da nossa equipe. A seleção não tem esse trabalho desenvolvido que a gente está fazendo hoje aqui em São José do Rio Preto, com o professor Jean, com o coach que tem nos ajudado muito em relação a isso. Perfeito. Bom, já que você citou bastante ele, deixa eu perguntar, como é que é preparar o atleta, a gente falava agora da Olimpíada, preparar mentalmente, como é que é isso? Olha, Sais, como em toda atividade do ser humano, há a necessidade de que a via seja de mão dupla. Todos esses elogios que o Jatobá acabou de tecer a respeito do meu trabalho, eles só podem ser considerados válidos porque cada um dos atletas que compõem a equipe do CAD se predispôs a doar o máximo de si em prol da meta comum, que era ser campeão sul-americano. Independente do atleta ser paralímpico, independente do atleta ser olímpico, o objetivo maior do coach é possibilitar que esse atleta externalize todo o seu potencial. Em algumas circunstâncias, obviamente, isso não é possível porque o coach quer desenvolver o trabalho, mas o atleta não quer se doar para o trabalho. E o que aconteceu com a equipe do CAD, podemos dizer que foi um casamento de par perfeito. Um profissional com muito afinco, querendo desenvolver um bom trabalho, e um grupo de atletas, diga-se de passagem, de altíssimo nível. O Jatobá disse da sua participação na seleção brasileira. Hoje, no CAD, nós temos 3 atletas que ainda fazem parte da seleção brasileira e, se eu não me engano, outros 5 que já passaram pela seleção e 2 ou 3 que ainda não tiveram passagem pela seleção. Ou seja, são atletas de altíssimo nível que, com o trabalho do coach e o comprometimento de cada um desses atletas, possibilitou que nós representássemos o Brasil dessa maneira maravilhosa que foi, de forma invicta, com equipes fortíssimas
e em todos os jogos com mais de 20 pontos de diferença. Ou seja, sobramos em todos os aspectos dentro da quadra. Perfeito. Bom, deixa eu ir diretamente então nesse aspecto. A seleção brasileira de vôlei, acho que todos, né, devem ter assistido, óbvio, porque era um jogo que estava todo mundo esperando, porque no dia anterior a seleção brasileira de vôlei feminina, né, a seleção feminina, ganhou, né, foi medalha de ouro, derrotando nada mais, nada menos do que os Estados Unidos, né, com toda a sua tradição de vôlei e tudo mais. E, de repente, no domingo, onde... duas seleções. Seleção de futebol, né, que cantava que não ia ter... Eu vi declarações do Neymar de que o título era questão de horas só. De repente, o time foi lá e sucumbiu tomando um gol, né, Humberto? 28 segundos, quer dizer, uma seleção entrar em campo e tomar um gol a 28 segundos é sinal de que essa seleção não estava bem imbuída desse espírito, né? E olímpico. E, no caso, a seleção de vôlei teve com o jogo na mão. Quer dizer, 1 ponto. Né? Ela ganhou os 2 primeiros sets e no terceiro set, que ela poderia matar o jogo, ela chegou a estar vencendo por 22-17. Deixou a Rússia se recuperar, passar na frente e depois, os outros sets, até perdeu a graça. Porque aí a Rússia tomou conta do espetáculo. Você acha que esse aspecto psicológico funcionou muito? Ou deixou de funcionar, no caso? Faltou emocional, aliás, sobrou emocional, como se diz, né? O aspecto emocional, a ansiedade acabou derrotando a seleção. Eu vou dar um exemplo, Sais, já que você citou o futebol, do Corinthians nessa última Copa Libertadores da América. O Tite, em todas as suas entrevistas, dizia o seguinte: temos que manter o foco e a concentração. Temos que manter o foco e a concentração. E do ponto de vista de disciplina, o Corinthians foi uma equipe maravilhosa, porque estavam imbuídos de atingir uma meta e para isso mantinham um nível de foco e de concentração muito alto, independente do jogo ser fácil, independente do jogo ser difícil, independente de estar no primeiro ou no segundo tempo. O que nós percebemos nesses 2 exemplos que você deu, tanto no futebol quanto no vôlei, há determinados momentos dentro do jogo, independente da modalidade esportiva, em que os atletas têm uma queda de concentração e uma queda de foco. Isso é fatal para uma equipe que quer ser campeã. Essa queda de foco e de concentração, como o Humberto acabou de descrever, pode acontecer aos 28 segundos do primeiro tempo. Como no voleibol, pode acontecer num terceiro set com uma vantagem que ninguém diria que poderia perder aquele jogo. Só que a partir do momento que cai o foco e a concentração, há de se ter estrutura, suporte técnico necessário para que essa equipe volte o mais rápido possível. Vou dar um exemplo que aconteceu no último jogo nosso contra a Colômbia na final. Nós temos um atleta magnífico, que é o Eric, que hoje faz parte da seleção. E em um determinado momento da partida, o Eric, num pedido de tempo, chegou para mim e falou assim: professor, estou errando. Falei: Eric, perfeito, estou errando, está no passado. Então o passado é morto, a partir de agora é outro jogo. O Eric arrasou no jogo. Quantos pontos ele fez, Jato? 25. Fez 25 pontos. O que acontece, Sais, é o seguinte: no momento desse, se não tem ninguém para auxiliar o atleta nesse sentido, ele voltaria para o jogo com o mesmo pensamento que ele disse para mim: errei. E esse pensamento repetitivo, negativo, vai fazer com que ele erre ainda mais. Não tem mágica. Foi uma simples frase que eu disse para ele: Eric, errou está no passado, morreu, acabou. Daqui para frente, meu filho, você vai arrasar, você vai acabar com o jogo. Fez 25 pontos. Perfeito. Não tem mágica, tá, Sais? Não tem mágica. Mas é uma determinação simples que surte um efeito magnífico. Até porque, no caso, eu posso citar o caso da seleção de vôlei, da mesma forma, os 2 casos foram a mesma coisa. A seleção brasileira de futebol vinha fazendo excelentes partidas, muito embora tenha havido
né? E todo mundo sabe disso, a gente... Não vinha fazendo grandes partidas, não. Vinha sendo auxiliada pela arbitragem. É o que eu ia dizer, quer dizer, teve uma mão, né? Teve uma mão. Umas 2 ou 3 vezes. Uma não. Anularam gols, não deram penalidade, expulsaram o jogador do time adversário. Quer dizer, tudo estava dando a entender, inclusive para aqueles que acham que existe maracutaia por trás dos jogos, tal, né? Favorecimentos, tal, de que o Brasil dessa vez ia ser campeão, até porque a próxima Copa do Mundo vai ser no Brasil e a próxima Olimpíada também. Então já um tipo de uma preparação, um chamarisco, né, para que todo mundo voltasse as suas atenções para a Olimpíada do Brasil. Mas, de qualquer maneira, a gente percebeu que não houve nada disso. O México entrou, foi lá, fez o primeiro gol, e depois fez o segundo, e teve bola na trave, e aconteceu de tudo. Quase que a seleção brasileira leva uma goleada histórica. Então, isso que você está dizendo vem realmente de encontro a todo esse aspecto. Falta realmente, em dados momentos, a concentração no objetivo principal. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. De repente, se o Jato quiser falar dessa experiência pessoal que ele teve com o trabalho, seria até interessante. Eu até pedi mesmo que pudesse falar, que é uma coisa muito interessante. No início do ano, no final do ano, eu falei que ia parar de jogar. E aí foi onde eu comecei como pode falar, terapia? Trabalho. Eu trabalho com coaching. E depois que eu comecei esse trabalho, ele falou, qual é a sua vontade? Aí eu falei assim, eu gosto e amo jogar basquete. Então é isso que você vai fazer. Voltei a treinar novamente, depois de todos, e ainda agora fui agraciado com o título de melhor atleta sul-americano. Mas isso é entrega. Eu me entreguei e permiti que ele pudesse fazer esse trabalho comigo. Depende muito, não adianta, ele não vai fazer mágica se não tiver a vontade da outra parte. Do atleta, né? Sem dúvida nenhuma. Perfeito. E foi isso que a gente conseguiu. E trabalhou esse foco, me mantive focado e consegui, graças a Deus, a equipe conseguiu o título sul-americano e eu o título individual, que foi, para mim, foi uma bênção, que é muito, muito agraciado. Perfeito. A Renata já tem pergunta lá, né, Renata? Tenho sim, Vamos Sainz, lá. para o Jean, do basquete. A pergunta é do Vanderlei. Ele gostaria de saber, Jean, quem que banca os jogos? O time, os atletas do clube? Como que isso funciona aí no CAD? Se você me permitir, eu vou passar essa pergunta para o atleta Jatobá, que também é o presidente do clube CAD. Eu acho que fica mais tranquilo ele estar respondendo essa questão. Vamos lá, então. A gente tem vários parceiros, né? Temos a parceria junto com a Secretaria de Esporte, onde os atletas têm um auxílio da prefeitura, que sempre esteve presente, onde ela sempre manda, a gente precisa do ônibus, ela sempre leva a gente para o Campeonato Paulista, enfim, para tudo que é necessário, a gente sempre teve o apoio da Secretaria Municipal de Esporte. E aí as parcerias, nós temos parcerias com as academias, temos a Corpore, que nos auxilia dando espaço físico, temos o Palestra, que também nos dá o espaço físico para os nossos atletas da natação estarem presentes. Os professores são também da Prefeitura Municipal, são da Secretaria Municipal de Esporte. Então, quer dizer, há várias parcerias aonde a gente se consegue manter os profissionais que nós temos hoje dentro do nosso clube. Além disso, tem a Vetnil, que é a nossa patrocinadora desde o início, uma amiga minha, pessoal, que é dona da Vetnil, que ela sempre nos auxilia financeiramente. Foi onde ela que custeou toda essa viagem para a Colômbia e praticamente é isso que a gente tem, que a gente faz. A gente trabalha com parcerias, a gente não recebe recursos financeiros de lugar algum, a gente só simplesmente as pessoas nos ajudam, nos auxiliam para que as necessidades que nós temos dentro da entidade. E isso é através de projetos, de incentivos. Nós temos o projeto da Lei de Incentivo Esporte, que foi aprovado também, que é onde também a gente consegue ter alguns recursos para que a gente possa cada vez mais profissionalizar o nosso trabalho e trazer ao melhor
melhor desempenho para as pessoas. Estamos com 2 atletas na Paralimpíadas que estão embarcaram agora, o Claudinei Batista, que foi pelo atletismo, e a Rosália Ramos, que foi pelo basquete, pela seleção feminina. Então, quer dizer, para a gente é um trabalho que esses frutos, com esse profissionalismo que a gente sempre trata, foi onde que o Jean apareceu e demonstrando essa vontade e demonstrando o profissional que veio agregar dentro do nosso grupo, que isso é, sem sombra de dúvida, muito importante. Eu tenho o Sérgio Paranhos, que vem acompanhando como comentarista a parte esportiva, né? E tenho também agora o Ari Rezende, que na realidade o Ari cuida do atleta desde que ele é garotinho, né? Porque a parte amadora e tal, e depois dá sequência no profissional. De todo o envolvimento aqui no caso, o que é mais importante? É o treinador? É o atleta? É a diretoria ali? Quem que se habilita a responder primeiro aqui, então? Eu vou me arriscar. Correndo o risco de errar, mas eu vou me arriscar. Eu entendo que é o conjunto da obra. Hoje, no esporte de alto rendimento, nós estávamos até apreciando a estrutura que a Colômbia apresenta hoje para os seus atletas de alto rendimento. Quando você fala em alto rendimento, nós temos um envolvimento de muito dinheiro. São muitos personagens injetando dinheiro para que o resultado possa ser obtido. E para que esse resultado possa ser obtido, eu não entendo que o coach seja mais importante que o fisioterapeuta e que ambos sejam mais importantes que a diretoria e que ela seja mais importante do que o treinador. Não. Cada um dentro do seu âmbito de atuação tem uma importância fundamental para que no conjunto da obra os objetivos possam ser alcançados. E eu me recordo aqui de uma entrevista dada pelo nadador brasileiro, o Thiago, que ganhou isso. E o repórter perguntou assim para ele: Thiago, você bateu na trave em 2 Olimpíadas. O que aconteceu de diferente agora? Ele falou: eu me cerco de um conjunto de pessoas que vai desde o nutricionista, passando pelo fisioterapeuta, pelo coach, coisa que eu não tinha antes, disse o Thiago. Então, hoje eu não consigo enxergar o esporte de alto rendimento sem fechar, sem blindar o atleta com todas essas questões. Obviamente que eu entendo que quanto maior o investimento, maior a possibilidade de pessoas no entorno desse atleta, né? Mas mesmo no esporte que está ainda em crescimento, como por exemplo na maioria das modalidades da nossa região, eu entendo que se quiser crescermos, nós não temos como mais fecharmos os nossos olhos para uma equipe multidisciplinar. Tá certo. Você concorda com ele, Wallace? Você acha que ele colocou bem o problema? Não, com certeza tem que ter esse trabalho em equipe, né? Desde o nutricionista, do coach, do fisioterapeuta, preparador físico, toda essa equipe, do treinador, da diretoria, tem que estar integrada. Não adianta o fisioterapeuta querer fazer um trabalho preventivo se o preparador físico não fizer a mesma parte e todos falarem a mesma língua em prol do atleta, né? Então essa é a questão. Eu concordo muito, né, com o Jean, né? Tá certinho o raciocínio e o time que hoje em dia, né, eu falo o time que é pelo futebol, quanto mais profissionalizar, mais tiver essa equipe multidisciplinar, com certeza vai ter os resultados melhores. Tá. Agora, Jean, você está preparando o time, cuidando, por exemplo, do América. E aí o Ari Rezende não paga o salário do atleta. Você consegue contornar esse problema, não? Não, aí não existe milagre, né? Papel de Deus. Pode ser o melhor coach esportivo do país que não vai dar jeito nisso. Porque essa questão que envolve o pagamento, ela está diretamente relacionada com toda a estrutura familiar do atleta. Seja ele casado ou não, tenha ele filhos ou não. Então, por mais que você queira desenvolver um trabalho diferenciado, se todo final do mês, isso não é só com o atleta, isso é com cada um de nós aqui. Somos profissionais, temos família para sustentar. Se nós não tivermos pelo menos o mínimo de dignidade para darmos continuidade à nossa profissão,
Pode ter coach, pode ter o Wallace, pode ter, enfim, quem você quiser na equipe multidisciplinar, que o rendimento do atleta, por mais profissional que ele seja, com certeza vai ter interferência. Um grande abraço a todos e a você, telespectador, que nos acompanhou. A gente agradece mais uma vez, desejando a todos uma boa noite.